Queridos, então vamos lá. Nós começamos uma série chamada Preparando o Coração para 2024, amém? E nós estamos trazendo alguns princípios bíblicos que eles serão importantíssimos para a sua caminhada. E antes de começar, eu quero revisar com você rapidamente 4 princípios que nós falamos no nosso culto anterior, no caso, no domingo passado. Quem lembra do primeiro princípio que nós falamos? Valorizando o quê? Os bons conselhos. Amém? Então, um dos segredos para que nós possamos viver bem, prosperarmos e avançarmos e conquistarmos é o quê? Aprendendo a ouvir também bons conselhos, tanto os da palavra de Deus, quanto daquelas pessoas que já têm uma experiência, irmão Max. Então, quando nós trocamos aprendemos, né? Nós vamos melhorando a nossa condição e é isso que nós queremos, né? Olha, é tão importante, irmãos, a sabedoria. Sem Salomão, ele tinha a oportunidade de pedir de Deus carro, mansão, a mulher mais bonita. Ele podia pedir o que ele quisesse. Mas o que ele escolheu? Pedir sabedoria, obreiro Anderson. Com sabedoria, você tem tudo. A pior coisa, irmão, na vida de um ser humano chama-se ignorância. A pessoa, ela não quer estudar, ela não quer se qualificar, ela não lê um livro, ela não ouve conselho. É ela. E aí ela se quebra toda. Está quebrada, mas ainda está atufada. Não tem do que se gloriar, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas arrogantes, irmãos, prepotentes, soberbas. Aí você pensa assim, se tivesse dinheiro, a gente até entende. Que a pessoa tem dinheiro, tem carro, mas a pessoa não tem nada. Mas está o quê? Soberba. Arrogância por arrogância, né? Então diga assim, eu preciso de bons conselhos. Amém? Diga-se da palavra de Deus e também de pessoas experientes. Amém? O que mais? Nós falamos também de fugir do adultério e fugir das relações sexuais ilícitas, né? O povo de Deus, você quer ver? Salomão era um homem muito sábio, mas aonde faltou sabedoria para Salomão? Em que área? Na área sexual. O homem tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Então, tinha até uma música, inclusive, falava, né, que Salomão, às vezes o diabo não consegue derrubar o homem em área nenhuma, ou a mulher, né? Mas na área sexual, quando vem, irmãos, eu acho que quase 100% fica tombado. Então essa área é muito difícil de vencer, portanto, mas entretanto, diga, eu irei fugir da imoralidade sexual, do adultério. E esse mundo, irmãos, está cheio. Um dia desse eu estava vendo a pessoa, ela falando como ela fez um pastor cair. Só que o pastor também era só o sangue, né? Ela estava com uma peça íntima, aí se encantou pelo pastor falando assim. Aí o pastor lá, papai, aí caiu a roupa íntima, aí o pastor viu, aí disse que daí o diabo entrou na vida do pastor. Aí desde lá a mulher perseguindo o pastor, e o pastor também dando muita bola mesmo. Aí teve um dia que teve um evento, o pastor foi, mas deixou a família. Aí quando chegou lá, ele falou assim, pastor, eu quero o senhor e quero hoje. Aí ele falou, então me segue. Aí sumiram no meio do mato e aí aconteceu a coisa. Então, o mundo está assim, irmão, se na igreja já está assim, você imagina no mundo. Então, diga assim, nós precisamos fugir. Amém, queridos? Nós falamos sobre prosperidade. O que nós falamos sobre prosperidade? Que a prosperidade está ligada ao trabalho. Não tem como alguém que queira prosperar se não trabalhar, mas também trabalhar de forma sábia, organizada, né? Então, trabalho e prosperidade andam juntos. Uma pessoa que quer prosperar de forma muito fácil, aquilo ali vai ser só um castelo de areia. Então, a verdadeira prosperidade ela é montada diante de trabalho, dedicação, formando alicerces bem fortes para que você possa ter uma vida próspera e bem equilibrada, né? E a vida não fique oscilando de forma que você, uma hora está com recurso, outra hora está no fundo do poço, né? Então, a sabedoria, o trabalho equilibrado, a organização, ela vai nos fazer prosperar. Amém, queridos? E o quarto princípio que falamos também, de forma resumida, eu mandei lá no grupo, né? O que eu montei, né? Nós falarmos um pouco aqui, está no grupo. Vou enviar os 4 princípios que vamos continuar falando hoje. E o último princípio que falamos no domingo passado é que
eu preciso também lidar de forma correta com o dinheiro. Diga, eu preciso lidar de forma correta com o dinheiro. Então, às vezes a pessoa ela é dizimista, mas mesmo assim ela não prospera às vezes. Por quê? Porque ela não aprendeu a administrar os seus recursos. E uma coisa, um segredo para você nunca viver no apertado é você realmente não gastar mais do que recebe. Esse é o segredo. Se quiser, tem que juntar, até ter um recurso legal para você, né? Evitar ao máximo entrar no crédito, a não ser que você realmente tenha como arcar, mas sempre com muito limite. Eu era uma pessoa que no início, irmãos, não podia me dar cartão de crédito na minha mão. Não me dava. A minha esposa, ela me fez um favor de quebrar todos os cartões, porque senão, irmãos, nós íamos quebrar. Ainda bem que ela é mão de ferro no negócio do recurso. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Sério. Agora imagine, se fosse 2 gastadores, irmãos. Qual era a nossa situação, né? Mas também é ruim quando tem 2 mãos de ferro. Aí é problema também. Quando tem 2 muito mão de ferro, aí é complicado, porque aí vira uma disputa. Então tem que alguém sempre ceder, mas tem que ter alguém que dá aquele pulso firme. Por exemplo, na missão também louvo a Deus pela vida da nossa apóstola, né? Que ela nessa parte dos recursos, ela tem sabedoria para organizar bastante, a missão tem avançado. Eu louvo a Deus pela vida dela. Se não fosse outra pessoa, talvez, se fosse eu, irmão, misericórdia, administrando recurso ali. Eu já passo logo para a bispa, né, e para a apóstola, que me ajudam muito, porque o pastor tem coração assim, muito, né? Muito ajudador demais, se deixar, né? Ajuda além da conta. Já não é nem ajuda, já não sei nem o que é isso, mas quando passa dos limites, já não é nem muita ajuda, já é coisa da pessoa, né? Talvez até um pouco de orgulho de querer só ajudar, né? Para dizer que ajuda. Mas nós precisamos, de fato, para prosperar, aprender a lidar com o dinheiro. E eu sempre digo aqui, pelo amor de Deus, não empreste dinheiro de agiota. Não entre nessa furada. Coma ovo, coma o pão ali com manteiga, mas não, irmão, entre nessa de agiota. Pelo amor de Deus. Amém, queridos? Não vá se enrolar, que você vai se enrolar, porque já começa que o dinheiro é o quê? Totalmente amaldiçoado. De onde você acha que vem esse dinheiro? Porque ele estava trabalhando, ralando, suando, era assim, é? De onde que vem esse dinheiro de agiota? Não precisa nem dizer, né? Quais são as fontes, né, que vem esse recurso? Então já vem um dinheiro amaldiçoado, de família destruída, de venda de, vocês sabem, deve ter ideia do que nós estamos falando aqui. Bom, e o quinto princípio que nós vamos falar hoje agora, né, foi só a revisão, é que nós devemos ter cuidado com o que nós falamos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, irmãos. Eu tenho certeza que todos nós falhamos nessa área, alguns um pouco menos, mas não deixam de falhar, outros um pouco mais, que é o cuidado que devemos ter com o que nós falamos. Então eu queria que você abrisse aí em Provérbios, nós estamos usando aqui o livro de Provérbios para nos guiar nesses entendimentos desses princípios, tá bom? Então, Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16 até o 19, que diz assim, Provérbios de Salomão, capítulo de número 6, versículo 16 até o versículo 19. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama um sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, nós vamos perceber, irmãos, aí nesse versículo final, que um dos pontos que Salomão está falando aqui para todos nós, preste bem atenção, é o problema da nossa língua. A nossa língua, irmãos, só o sangue de Jesus. É ou não é? Eu acho que, irmãos, 100%, todos nós de alguma forma falhamos com a língua. Como eu falei, alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. E eu digo aqui, irmãos, não somente a fofoca está inclusa aqui. Às vezes a gente fala coisas que não deveríamos falar. Quantas coisas, irmãos, que eu falei que eram em momentos inoportunos. Tem coisas que é bom você falar em momentos oportunos. Outras não. Você tem que se calar. Aquele negócio assim, não, eu falo, o que der na telha eu falo. Meu irmão, não vá por essa linha que você vai ser tolo. Não vá. Tem momentos que a melhor coisa é você entrar mudo e sair
calado. Mas tem momentos sim que você sente que é a oportunidade de falar. Quando você sentir que você vai falar pela nossa chatice humana, porque o ser humano é chato, é ou não é? Não fale, mas quando você sente, não, eu acho que eu preciso falar. Eu preciso falar, eu preciso desabafar, eu preciso trazer uma situação, aí sim. Mensure. Outra coisa, irmãos, eu já passei umas situações de eu perder credibilidade com o discípulo porque falei dentro do carro uma vez algo que não deveria ter falado. E aí criou o quê? Uma má impressão da minha pessoa. Estava de cabeça quente, resolvendo uma situação, e falei algo, e ele ouviu. E a partir de então ele criou uma resistência a mim, porque ele falou, se o apóstolo estava falando isso, o que ele não vai falar de mim? Aí eu, poxa vida. Então assim, nós temos que controlar muito o que falamos, diga misericórdia. Então o Tiago também vai falar no capítulo 3, que é o capítulo, ele fala até ali mais ou menos no versículo 12, sobre o problema da língua. A língua, diga assim, a língua. Corta ela. Misericórdia, né? Então olha só, tanto Salomão quanto Tiago, eles vão dizer que existe um ponto que todos os cristãos eles falham e eles não vigiam, que é o negócio chamado língua. Irmãos, eu digo, nós teríamos talvez mais pessoas aqui na igreja se não fosse o problema da língua. Pessoas aqui, irmãos, eu conto que umas 10 saíram por conta de fofoca. Ou com um líder, ou com um irmão, mas saiu com um problema aqui por conta da maldita língua, irmãos. Por isso que tem um pecado grande mencionado nas Escrituras, que é o Lashon Hará, a língua maldizente. Diga assim, eu preciso vigiar a minha língua. Amém? Principalmente quando você está chateado. Diga misericórdia. Então, Tiago e Salomão vai dizer que nós precisamos estar vigilantes, que, por exemplo, se eu não falar, tá de boa, né? O problema é o que sai, né? Então eu preciso estar bem vigilante. Olha só, nós temos também como pregadores grandes responsabilidades, nós também que anunciamos a palavra de Deus, com aquilo que nós falamos, sim ou não? E também com o conteúdo do que pregamos. Digo, o conteúdo, ele é muito importante. Amém? O que mais? A nossa língua, ela precisa de controle. Precisa ou não precisa? Precisa. Amém? Bom, e também, em que sentido também? A língua também, ela, como eu falei, ela precisa muitas vezes ser usada para falar. Mas você também precisa ter o controle. E outra coisa, nós também precisamos medir o que nós vamos falar. Porque se a gente não dosar, a gente fala certo, mas perde a razão pelo excesso pelo qual falamos. Então hoje eu estou assim, eu tenho lutado muito para dosar, irmãos, o que eu falo. Mesmo eu tendo razão, minha pastora. Mesmo eu tendo razão. Então eu tenho tentado dosar muito as palavras, tá bom? Então, queridos, diga assim, eu preciso dosar as minhas palavras. Amém? Bom, Tiago vai falar que nós devemos colocar freios na nossa língua. Né? Por que o cavalo, ele tem aquele... Como é que chama que põe na boca do cavalo? É o cabresto, né? Então, por que o cavalo tem? Para você controlar. Da mesma forma, Tiago compara que eu preciso controlar minha língua. Porque senão, é complicado, irmãos. Nós não vigiarmos a nossa língua. E aqueles que falam, irmão, gostam de contar vantagem, tal. Aí não tem conteúdo, meu pastor Samuel. A pessoa conta vantagem. Aí quando você vai ver o testemunho, a palavra, como falou demais, o que fala não bate com o testemunho. Esse é o problema de quem fala demais. Porque ele já começa a contar, como diz o diácono Neil, já começa a contar aquelas vantagens, quer ser aquelas lorotas, na linguagem, né? Conta aquelas vantagens, sabe? Aí você olha, mas não tem conteúdo, não tem testemunho. Diga misericórdia, Jesus. Olha só, Tiago diz que, inclusive, os navios têm um leme. Qual é a função do leme? É guiar, direcionando. Se você gira o leme para um lado, o barco vai para um lado. Da mesma forma, ele fala que o crente tem que colocar leme na sua língua. Saber como ele vai guiar. Se deixar, irmãos, a língua, ela fala demais. Tiago vai dizer também que a língua ela é fogo. Misericórdia.
Irmãos, os políticos sabem tanto disso, irmãos, que eles mentem de cara mais deslavada, irmão, que não existe óleo de peroba, né, na existência que possa dar jeito. Teve um aí, irmãos, que prometeu picanha. Que aí depois não, era de, como é que chama? De esponja lá, como é? De soja. Não, mentem, mas mente. É assim, né? Aí mente, irmão, mas mente. Aí não, aí vocês não entenderam, era o sentido metafórico, né? Era o sentido conotativo, né? Era o sentido conotativo, era figurado. Mas enfim, irmãos, não é só esse não, todos mentem, né? Isso que eu estou falando também é quase o pai, né? Mas tem uns que também mentem bastante. Bom, a língua é veneno, irmãos. Irmãos, quantos casamentos e famílias foram destruídas por conta da língua? O marido se alterou no momento errado, falou que não era para falar, trouxe uma profunda mágoa, né, na vida da esposa. E a esposa também, né? Vice-versa, falou algo que não era para falar. Então diga assim, misericórdia, minha língua, Senhor. A língua é fonte, mas aí qual é a fonte que tem sido a nossa língua? De vida ou fonte de veneno? Vão ter pessoas assim, irmãos, que se uma gota sair, irmãos, contamina, irmãos. Entendeu? Se a pessoa fizer assim, ó, onde bater, irmãos, é só o sangue, diga só o sangue. Agora, o que nós devemos fazer? Devemos fazer que nem Isaías. Isaías era um homem de impor os lábios. E o que aconteceu? Veio o Matenaz, né? O anjo trouxe o Matenaz e tocou nos lábios de Isaías, né? E Isaías foi o quê? Purificado. Então, irmãos, tem que ser essa nossa oração. Senhor, purifica a minha língua. Purifica o meu coração. Né? Então diga, Senhor, misericórdia. Aí Salomão, ele diz o seguinte, Salomão vai falar algo interessante sobre o problema da língua, porque a língua, quando ela não é controlada, ela traz maledicência. Né? O que é a maledicência? É falar mal, né? É julgar demais, é criar, né, todo aquele contexto de relacionamento ruim. Aí veja só que coisa interessante. Por que nós temos que vigiar a língua? Porque a língua, se não for vigiada, ela traz problemas numa área muito sensível para todos nós, chamada relacionamentos. O povo de Deus e a humanidade, ela se dá, né, a convivência por relacionamentos. Quando um relacionamento está conturbado, você acaba com toda uma ligação que existe entre as pessoas. O ser humano o ser humano, ele é relacional, né? Ele precisa ter amizades, né? Ele precisa ter contato, ele precisa estar próximo das pessoas. Por isso que não existe igreja online, irmãos. Surgiu um pastor aí abençoado dizendo, agora eu criei a igreja online. Não, isso é a igreja que tu inventou, que o Satanás botou na tua cabeça. Porque tem que ter relacionamento. Isso aqui, ó, não se compara a todos os vídeos que você assiste no YouTube. Não se compara. Tem que ter aqui, ó, tem que sentir o calor, temos que conversar, temos que ter comunhão. Amém? Então, diga assim, eu preciso ter comunhão. E aí o que acontece? Nós precisamos da koinonia. O que é koinonia? Koinonia é essa amizade, essa proximidade. Por mais difícil que seja, muitas vezes, irmãos, nos relacionarmos com algumas pessoas, mas diga assim, nós precisamos aprender a nos relacionar. Porque na koinonia, né, que é a ideia de uma comunhão que Cristo nos dá para amarmos uns aos outros, para vivermos juntos, é justamente nesse momento aí que nós vamos crescer. Diga assim, nós vamos crescer pela koinonia, que é o que eu recebo de Jesus para poder conviver com nossos irmãos, que reflete através de amizade, do companheirismo, do carinho, da honra, né, que mais? Do apreço um pelo outro. Amém, queridos? Eu quero dizer para vocês aqui, para concluir esse primeiro princípio que eu coloquei, alguns pontos importantes, olha só, para que possamos ter um bom relacionamento. Preste bem atenção. Se nós temos que ter cuidado com a nossa língua, sabermos o que falarmos, né, com ela, existem alguns pontos importantes para que nós possamos aprender a também nos relacionar. Porque nós falamos, porque no falar está o relacionamento. Né? Exceto, né, irmãos, aqueles que não falam, né, por algum problema de nascimento, nasceram com alguma limitação, e aí existe um outro idioma, que é o idioma qual é? Libras. Mas mesmo assim, as Libras,
é um meio de comunicação, ou seja, o ser humano, ele não vive sem se comunicar. E a comunicação se dá pelas palavras, para aqueles que, né, falam normalmente, e aqueles que têm a limitação da fala, que é por Libras. Então, convido você a aprender Libras também, né? Aprender Libras, se comunicar, para você, talvez até evangelizar, né? Amém, queridos? Então, veja, o primeiro ponto, diga assim, eu preciso aprender a ouvir. Isso aqui é um exercício. Eu te pergunto hoje, você é uma pessoa que gosta só de falar ou você gosta mais de ouvir? Tem que achar um equilíbrio. Mas você é daquele que a pessoa está falando e você interrompe com a tua história? Porque se você é assim, você não gosta de ouvir. A pessoa está explicando, falando, não, mas o meu... Quem conhece assim? Pessoas assim. Aqui lá não veio hoje não, né? Hoje não veio hoje não. A pessoa está ali explicando, não, mas pois é, não, mas é só o meu, é assim, ó, porque lá, aí a pessoa interrompe. Então a pessoa não gosta de ouvir, ela gosta de falar. Então diga, eu preciso achar Então vamos fazer um exercício. Quando alguém estiver falando, nós vamos ouvir. Amém? Aí depois nós podemos apresentar nossas razões. Então nós precisamos exercer isso. Provérbios 18, verso 13 fala sobre isso. Outro ponto, não se apresse para falar. Não se apresse, deixa a pessoa falar. Por que tem essa agonia de querer falar? Deixa a pessoa falar. Eu tinha essa agonia de querer falar. Não, agora eu aprendi, não vou, agora eu vou mais ouvir e tal. Então vamos ouvir, deixa a pessoa falar, né? Aí depois a gente vai pontuar as coisas. Provérbio 17, 28 fala sobre isso. Outro ponto, Provérbio 10, 19. Fale pouco. Quem gosta de falar muito? Quem fala muito não gosta de ouvir. E a gente precisa aprender também a ouvir, né? Beleza, falou? Agora beleza, já falou, agora vamos ouvir. Porque o outro tem para falar, né? O que mais? Fale coisas boas também das pessoas. Tente encontrar o lado positivo das pessoas. Nós somos muito fáceis para encontrar o que? Os defeitos. Somos ou não somos? Irmãos, nós somos cirúrgicos. Mas para ver o lado bom, nós precisamos aprender a ver o lado bom das pessoas. Amém, queridos? Você consegue fazer esse exercício? Você precisa fazer esse exercício de olhar o lado bom também das pessoas. Amém, queridos? Vamos acelerar aqui um pouquinho. Provérbios 16, 24 fala sobre isso. Não fomente conversas sobre ninguém. Então isso aqui é muito importante. Então, querida, vamos vigiar realmente. Surgiu lá uma fofoca, meu irmão, não quero saber, resolve para lá. Pronto, é assim, porque se você der trela, mano, vou te contar uma agora, essa aí. Aí pronto, aí, meu irmão, aí o negócio vai complicar. E outra coisa, né? Fale pouco de si mesmo, porque a pessoa que ela fala muito de si, ela tende a diminuir o outro, não é verdade? Então, ou seja, o que eu tenho para falar sempre é mais importante. A minha história é melhor, a minha experiência é maior. A gente não precisa disso. Para que isso? O que eu vou ganhar com isso? O que eu estou provando com isso? Eu sou um pouco egoísta, apenas isso, né? Então, diga-se, o princípio de hoje, o primeiro, né? Que é o quinto da série que nós estamos falando, diga assim, eu devo vigiar a minha língua. Primeiro princípio, e aí tudo, aqui está dentro, né? Tudo que nós acabamos de comentar aqui. Agora, um próximo princípio importante, o poder do exemplo na vida dos filhos. Então, nós que sejamos pais biológicos, ou pais na fé, ou discipuladores, nós temos que estar muito atentos ao que nós fazemos, aquilo que nós demonstramos à nossa família. Nós temos, eu não sei se isso é porque é cultura, não sei se é do próprio ser humano, mas nós sempre fomos acostumados a ouvir muitos sermões, né? Nossos pais, nossos antigos, tudo mais e tal. Não que isso não seja importante, mas nós devemos vigiar bastante se o que nós estamos falando realmente condiz com o que nós estamos demonstrando. E as pessoas percebem isso, os filhos percebem isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faça, o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então é hipocrisia, né?
Então, por que fala? Porque o falar por si só não quer dizer nada. O falar está muito ligado com o fazer. Amém? Então, esse princípio está lá em Provérbios capítulo 4, né? Se você quiser ver no versículo 1, que diz: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para o conhecerdes e o entendimento. Para conhecerdes o entendimento, perdão. Verso 2: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Então aqui, Davi instruindo, né, seu filho Salomão, e o orientando. O princípio da sabedoria não está apenas no acúmulo de conhecimento, mas principalmente naquilo que eu demonstro com aquilo que eu sei. Irmãos, eu digo para vocês, todos nós temos essa dificuldade. É muito mais fácil falar do que fazer. Porque a gente se acha assim, né, os sábios e tal. Mas a grande sabedoria está em entender com o coração e fazer com as mãos aquilo que eu entendo. Diga assim, amém. Diga assim, amém. Bom, nós vivemos um tempo, professora Fabíola, interessante, porque nós estamos enfrentando aquilo que nós chamamos, né, da emancipação, a luta pela emancipação e a vida dos emancipados. A vida de emancipação é como se eu quisesse me libertar, né, das amarras dos conhecimentos, e eu acabo sendo dono da minha própria história, digamos assim. E aí isso acaba diminuindo tudo que nós estamos falando aqui. As pessoas estão diminuindo hoje o ouvir mais o conselho dos pais, elas não estão mais tão abertas para um conhecimento espiritual. Praticamente elas seguiam por si mesmas. E aquilo que é tão massificado, né, que algumas pedagogias, muitas psicologias chamam de emancipação, né, por exemplo, a teoria dos currículos educacionais, que na segunda demanda da questão da formação do currículo era a busca pela emancipação. Agora, no terceiro viés da formação dos currículos, já é o ser emancipado, aquele que já se governa, ele sabe o que ele faz, o que ele quer, o que ele gosta, não existe mais verdade, a verdade está na cabeça de quem acha que é a verdade, e assim sucessivamente. Então não existe mais algo para nos guiar. Então, olha só, o YouTube, por exemplo, redes sociais, é tanto conhecimento, é tanta informação, que tudo praticamente está relativo. Por isso que a igreja está enfrentando uma grande luta. Porque hoje a pessoa enjoou de um YouTube hoje, amanhã ela está com outro. Aí ela não gostou mais daquele YouTube, ela já está com outro. E aí ela não cria referências. As pessoas, os relacionamentos, aquilo que Bauman falava, né, que é a sociedade líquida, os relacionamentos são muito descartáveis. Porque a gente não consegue mais nos guiarmos, né, por valores. Diga-se misericórdia. Bom, é necessário na criação dos filhos, por exemplo, impor limites. Eu quero até indicar um livro chamado Quem Educa, diga assim, quem educa, ou melhor, quem ama educa, diga quem ama educa. Eu quero lembrar o nome da autora, me fugiu aqui, mas eu mando esse livro para você, se quem quiser me manda um zap, me manda esse livro aí, eu quero aprender mais como educar os filhos. Então a gente precisa estudar sim para saber como educar, como direcionar. Então diga assim, principalmente pelo exemplo, eu preciso aprender a liderar pelo exemplo. Diga, eu preciso aprender a liderar pelo exemplo. Então devemos ter consciência que nós precisamos ensinar pelos exemplos e pelos valores. Amém, queridos? Bom, nós precisamos integrar isso esses princípios, né, ao nosso caráter básico. Então, muitas vezes, nós acabamos falhando, por exemplo, na criação dos filhos ou até no discipulado, porque nós mesmos ainda não conseguimos integrar no nosso coração, na nossa vida, esses princípios tão importantes que devem nortear a base da nossa vida. Bom, então hoje a educação ela está voltada para uma educação integral, aonde você tem que ter um conhecimento mais abrangente sobre tudo. Por exemplo, os pais, eles têm que hoje dominar e entender bem sobre a vida psicológica dos filhos, a vida espiritual, a vida intelectual, a vida social, a saúde dos filhos. Então, antigamente, né, não tinha tanta informação, os pais eram um pouco limitados, mas hoje, nessa gama de informações que nós temos, nós devemos integrar isso para o bem, né, dos nossos filhos, para uma boa criação. Quem está entendendo, diga amém.
Então essa é a pegada hoje, tem muitas informações, nós precisamos entender essas informações para direcionar, né, os nossos filhos, né, num bom caminho que agrada o Senhor, e principalmente isso pelo exemplo. Nunca queira falar demais e testemunhar pelo exemplo de menos. Nós precisamos, de fato, equilibrar isso aí. Diga amém. Um filho, por exemplo, meu filho, você não pode fazer isso. Aí o pai vai lá e está fazendo. Meu filho, você está muito no celular, mas aí o pai passa o dia no celular. E aí? Ele fala assim, pai, eu queria até deixar, mas o Senhor não larga o seu também, né? Aí como é que o filho vai obedecer? Então é por aí. Aquilo que o filho ele não vê de exemplo, ele não vai fazer. Não é verdade? Não adianta falar assim, meu filho, você tem que ser obediente. Aí vê lá o pai, na maior pega com a mãe, discussão, né, desentendimento. Aí como é que o filho vai obedecer? Então diga assim, nós precisamos guiar pelo exemplo. E o exemplo, ele é poderoso. Diga o exemplo, ele é poderoso. Então o exemplo, irmãos, ele transforma realmente. Quem está entendendo? Amém? Diga o exemplo, ele transforma. Às vezes tem coisas que você nem vai precisar falar, você só precisa fazer. Às vezes os filhos só querem saber como faz. Eu cheguei aqui hoje, né? Aí chamei o Lucas, o Carlos Eduardo, bora fazer umas coisas ali. Fui mostrando para eles como fazem, como desmontava. Então, às vezes, o pai tem que fazer isso, tem que pegar na mão e mostrar como faz. Aí o pai fala assim, às vezes, esse menino não sabe fazer? Claro, você não ensinou. Você tem que ir lá, pegar na mão, mostrar, é assim que faz, meu filho. É assim que desmonta, é assim. Um dia eu abri a maleta de ferramenta ali, o Emanuel chegou perto de mim. O que é isso aqui, apóstolo? Isso aqui faz isso, isso, isso. Isso aqui, apóstolo. Rapaz, ele viu tanta ferramenta aí que eu passei umas meia hora explicando um por um para ele. Assim, parecia que era uma coisa assim, de outro mundo para ele, assim. Isso aqui. Aí ele depois pegou um monte de peça, montou um boneco, irmãos, com parafuso, com porca. Lembrando que é porca, não é polca não, irmão. Se eu li no dicionário, nunca esqueci. Porca. Peça hexagonal, né, que se ajusta à extremidade do parafuso. Não é polca, não sei nem o que é polca, mas existe, mas não é o nome daquela peça. Aquela é porca, é tanto a mulher do porco como a peça. Então, se você que chama polca, não é polca, é porca, beleza? Teologia também é cultura. Amém, queridos? Vamos lá. O próximo princípio, já para a gente caminhar para o final aqui. Nós devemos, irmãos, ser humildes. 2024, nós precisamos cada vez ser mais humildes. Diga assim, eu preciso ser humilde. E sabe onde é difícil ser humilde? Diga assim, dentro de casa. Dentro de casa. É dentro de casa que nós precisamos ser humildes. E aí não espere alguém ser humilde para ser. Lembra do exemplo que nós falamos? Se você ser humilde, você vai conduzir pessoas a serem humildes. Sim ou não? Amém? Então diga, eu preciso ser humilde e não arrogante. Capítulo 8 de Provérbios diz, no versículo 13, fica aí com a Bíblia aberta em Provérbios, tá? 8:13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Versículo 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Versículo 15, por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Versículo 16, por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me buscam me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Às vezes você vê uma pessoa que é bem sucedida, mas você não quer estar próximo porque é um poço de arrogância. Então diga assim, a humildade precisa fazer parte da minha vida. Irmãos, um crente arrogante não combina. Por mais experiência que você tenha tido com Deus, mas é até questionáveis essas experiências, porque eu não conheço ninguém que teve experiência com Deus que é arrogante, continua arrogante. Você pode até ser tentado em ser arrogante, mas não dá para prevalecer a arrogância em quem é servo de Deus, irmãos. A marca dos servos de Deus é a humildade, não é a arrogância. De quem é a marca dos arrogantes? Ou melhor,
As pessoas do mundo, né, eu quero dizer, né? As pessoas do mundo que não conhecem Deus, neles estão a marca da arrogância. Tudo é prepotência. Então, querido, se você é um servo de Deus, mas ainda tem pitadas de arrogância, trabalhe na sua vida esse ano que vem. Trabalhe. Porque não combina. Tudo que você falar não vai ter crédito para as pessoas, porque elas vão ver arrogância no seu coração. A pior coisa, irmãos, é a pessoa arrogante, prepotente. Isso não quer dizer que você vai ser besta para as pessoas. Você vai ser firme. Bem direcionado, mas não arrogante. Você chega no lugar, você não fala com ninguém. Você ignora as pessoas. Não, shalom, irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, querido? É bom ter você aqui. Você tem que cumprimentar, falar, ser humilde. Claro também que não dá para você cumprimentar todas as pessoas, mas ser o máximo humilde. Né? Errou, tenha humildade de reconhecer suas falhas, principalmente para o seu cônjuge. Meu amor, realmente eu errei, você está certo, vou me ajustar aqui. Tenhamos essa humildade. Será que nós realmente não erramos, irmãos? Deixa eu perguntar, ninguém erra, que todo mundo é 100% acerta em tudo, é assim, é? Se disser que sim, já está mentindo, que nós erramos. Só que a gente é tão orgulhoso que nós não queremos reconhecer. Eu era orgulhoso assim quando alguém ia ofertar na minha vida, né? Bem no começo. Não, irmão, não preciso não, guarde seu dinheiro para você. Mas Deus começou a ministrar no meu coração. Eu estou treinando tua humildade. Você pediu não, a pessoa está abençoando, então receba, porque vai ser bênção na vida dessa pessoa. Aí eu comecei a mudar meus pensamentos. Porque se você não pediu nada, a pessoa está lhe abençoando de coração, por que você não vai receber? E aí você vai receber porque aquilo vai gerar uma bênção na vida daquela pessoa. A pessoa chega com 100 mil para te abençoar. Já tomou posse ali. As brincadeiras à parte, a pessoa lá vai te ofertar algo para abençoar a sua vida, receba. É bênção. O que mais? A arrogância, irmãos, é um problema complicado, né? Porque a pessoa às vezes falha nos relacionamentos. Só que deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar para vocês como eu trabalho. Talvez alguns ainda não entenderam isso. Eu quero que você entenda, porque é assim que eu trabalho, é assim que Jesus me moldou, é assim que eu vou prestar contas a Ele. Enquanto Ele não tirar isso do meu coração, eu creio que eu estou fazendo certo. Meu jeito de trabalhar, por exemplo, nós vamos errar uns com os outros. Mas, por exemplo, quando você for pedir perdão, não é assim, minha pastora, me perdoe, tá? Aí chora. Não, isso não é pedir de perdão. Quando você vai pedir perdão, você vai sentar, minha pastora, deixa eu lhe falar aqui, com licença, eu tenho uma coisa muito para lhe falar. Aquele dia eu lhe tratei mal, por isso, por aquilo, eu fiquei muito mal com o que eu fiz. Eu reconheci que eu lhe desonrei, me perdoe, minha pastora, eu nunca vou fazer mais isso, eu lhe prometo. Não, aqui é só um exemplo, tá, irmão? É assim, não é simplesmente, me perdoe, tá? Porque você precisa, o arrependimento vem pelo reconhecimento. Isso é muito importante ter na vida do discípulo, o reconhecimento. Porque senão ele vai estar assim, não, eu já pedi perdão. Mas não, você precisa lá demonstrar o reconhecimento. Porque ela pode até falar, eu te perdoo. Mas o perdão não é para ela necessariamente. É para a pessoa se libertar da culpa. Porque quando nós falhamos, o que vem na nossa vida? Sentimento de culpa. Só que a gente não quer reconhecer nossas falhas. Nós não queremos reconhecer muitas vezes. Eu fiquei com raiva de você sim, por isso. Como o obreiro Anderson. O obreiro Anderson, se você não entendeu com o testemunho do obreiro Anderson, aqui, isso que é perdão. É chegar, irmãos, eu falei, eu desejei isso, eu pensei nisso, eu não gostava de você. Aí sim, você está expondo. Talvez muitos nem sabiam, mas a libertação é para quem está com a culpa. Agora, por exemplo, se eu soubesse do que ele estava pensando, um exemplo do Anderson, se eu soubesse tudo isso, é mais um motivo ainda para você, ele ter reconhecido, porque ele vai, por exemplo, ele chegou, te pediu perdão, beleza, não, tá bom, te perdoo. Só que você fica assim, poxa, mas ele não reconheceu aquilo que ele fez, ou ela não reconheceu aquilo que ela fez. Então, diga, precisa ter reconhecimento. E eu conduzo os discípulos para isso aí. Eu falei, você precisa reconhecer. Porque, por exemplo, Jesus, mas eu aprendi após que Jesus é graça e misericórdia. E ele está certo. Só que ele não tirou aquilo que está escrito em Mateus capítulo 5. Se teu irmão tiver uma coisa contra você, deixa no altar a tua oferta e vai
Aí sim, depois tu se acertar com teu irmão, se ajeitar com ele, aí sim, pega a tua oferta e traz no altar. Esse que é o caminho, não existe. A pessoa erra, aí ela vai colocando para debaixo do tapete, ó. Debaixo do tapete, debaixo do tapete, debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecido. Né? Ou tem marido que falha e vai pedir perdão para a esposa, ele precisa falar, olha, eu errei com você assim, assim, tem que falar. Porque se não tiver isso, nós estamos nos enganando com a doutrina do perdão. Tem muita gente que vai para o inferno porque não entendeu a doutrina do perdão. Ele perdoa assim e pede perdão assim, porque pede perdão de uma forma e perdoa de outra. Então as duas coisas é um caminho interessante. Ao mesmo tempo que você perdoa, você é perdoado, e ao mesmo tempo tem que ter a via do reconhecimento. Amém, queridos? Isso que é a doutrina do perdão. Por quê? Porque aí você é liberto verdadeiramente. Aquela culpa sai do coração. O evangelista Mário sabe quantas pessoas nós ajudamos com relação ao perdão. Da pessoa, irmãos, que ela não perdoava. Aí já era outra situação, da pessoa não perdoar. Aí quando a pessoa reconheceu, aí sim foi uma libertação, porque aquilo causou uma amargura na pessoa. Mas já é uma outra situação do perdão que causa. Quando a pessoa ela não ouve da outra o que aconteceu, ela fica com aquilo, mas por quê? Mas por quê? Eu fui injustiçado, e por quê? E fica uma dor. Então, pense o perdão nessas duas dimensões. Da forma que você libera, quanto aquilo que você também precisa reconhecer. Esse que é o caminho. Aquele negócio só superficial, que a pessoa vem, não, me perdoa, por favor, e tal. Você me perdoa? Sim, mas, irmãos, o perdão é algo muito forte. E precisa ter o reconhecimento. Amém, queridos? Bom, então diga assim, arrogância não deve fazer parte da minha vida. Olha só, o Friedrich Nietzsche, deixa eu falar para você, foi um filósofo que ele criou uma filosofia, mais ou menos uma filosofia, vamos colocar assim, chamada da vontade e da potência. Ele não aceitava a ética, né? A humildade que o cristianismo pregava, e que pregava no tempo dele, eu quero dizer, e inclusive hoje, ele não aceitava, mas ele não está vivo hoje, claro, mas se estivesse ele falaria a mesma coisa, porque ele dizia que a ética dos cristãos é uma moral de escravos, ou seja, ele não aceitava a humildade. E aí eu te pergunto, numa sociedade que só existe arrogantes, o que vai dar? Vai ser um caos. Então, eu não concordo com o Friedrich Nietzsche. Eu vou ficar com o que diz Provérbios 15 e 18, que fala, a soberba precede a ruína, né? O que mais? E a altivez de espírito, a queda. Então, todo arrogante, irmãos, mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Toda pessoa que ela não reconhece o que faz, onde falha, onde são suas fraquezas, ela vai cair. É questão de tempo, irmão Flávio, para a pessoa cair. Não é verdade? Sim ou não? A pior coisa, irmãos, é conviver com uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa, irmãos, que não reconhece, sabe? Discípulos, líderes, irmãos, é uma vergonha ter líder, se existe líder soberbo. Porque uma coisa que Jesus ele trabalha no nosso coração, diga assim, a humildade. Diga, eu preciso ser humilde. Por exemplo, a Bíblia fala de pessoas arrogantes? Falam. Me dê exemplos aí. Faraó, Êxodo 5, 1, 9. Que mais? Golias. Era ou não era arrogante Golias? Que mais? Quem era arrogante? Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4, verso 29. Herodes, era ou não era arrogante? Atos 12, pela sua arrogância ele morreu, né? Foi morto ali, caiu de uma forma... Que mais? Jezabel, pessoas arrogantes, né? Que a Bíblia fala que não devem ser exemplos para nós não devemos seguir esses caminhos. Não é verdade? Diga-se, a melhor coisa é sermos humildes. Amém? E ser humilde é um exercício. Você consegue se exercitar na humildade? Olha só, Provérbios 11, 2 diz, e vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria, obreiro antes. Só adquire a verdadeira sabedoria quem é humilde. Porque você se desarma para você aprender o novo de Deus. A pessoa soberba, ela não ouve, irmãos. É só cheia de si. E eu digo para você, todos nós um pouco temos a soberba no nosso coração. Alguns estão mais controlados, mas nós temos sim muita soberba em nosso coração, sim.
Não como antes, porque a arrogância, a soberba, ela tem suas facetas. Por exemplo, às vezes a gente mascara um pouco a nossa arrogância. Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês. Tem discípulos que eu amo, irmãos. Eu amo verdadeiramente. Amo, gosto mesmo. Quero o bem daquela pessoa. Só que devido à arrogância, não tem mais como ter discipulado com a pessoa. Ela escolheu outros caminhos. Vou continuar orando, intercedendo, mas por conta da soberba não tem como haver discipulado. E aqui eu não estou mandando direta para ninguém, pelo amor de Deus. Estou falando de modo geral. Então isso vai acontecer na sua vida. Vão ter pessoas que você vai amar, você vai gostar, você vai querer bem, mas que talvez não dá mais para se relacionar. Seja líderes, seja discípulos, né? Até talvez situações de relacionamentos passados que alguns já tiveram. Não tem mais como ter aquele contato, né? Porque devido até à arrogância, algumas coisas que aconteceram, é melhor cada um no seu lugar, no seu canto, né? Outra coisa aqui, o orgulho é o pecado dos pecados. Olha que isso é interessante, diga, o orgulho, né? O orgulho ou a arrogância, né? É o pecado dos pecados. Porque todo pecado, de certa forma, irmãos, ele está ligado com o orgulho, a vaidade e a soberba. Por que um homem trai, por exemplo? Às vezes tem homens, irmãos, que ele não tem motivo para trair, nenhum motivo. Ele trai pelo simples bel prazer do maldito orgulho, de achar que é o cara. A mulher, para que trai? Por conta do orgulho, muitas vezes. Para mostrar, talvez, que pode, que ninguém manda nela, faz o que quer. Então, diga assim, misericórdia. Então, o orgulho é o pecado dos pecados. Essa frase é do Warren Weisberg, que é um teólogo, né? Bem conhecido, tem vários livros de comentários bíblicos. Outra coisa, o orgulho, irmãos, ele transforma as pessoas. Você sabia que por conta do orgulho, um anjo virou demônio? Não é verdade? Por que o diabo virou diabo? Por conta do orgulho. Irmãos, o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, ela transforma as pessoas. Diga misericórdia. Uma pessoa orgulhosa, mas ela te transforma. É ou não é? Sim ou não? Professor, né? Um pastor que se enche. Eu já vi um pastor orgulhoso já, cheio de si. Eu vi um dia aí num vídeo aí, irmãos, que ele pisava na costa das pessoas. É que ele era muito santo para ele não pisar na terra. Aí ele andava nas costas das pessoas. Você foi paranoia. Eu acho que os doentes é quem estão com ele. Nem o pastor que é doente, é o pessoal que se submete a uma insanidade dessa, né? Oh, meu Deus do céu, irmãos. Mas, irmãos, eu penso que as pessoas têm um pastor que querem ter. Pessoa que se submete a uma situação dessa, não é, pastor Simon? Só o sangue, né? Eu já vi esse vídeo aí já, né? Esse vídeo é antigo, né? Eu acho que eu mando pro seu depois se eu ver. Olha só. Bom, o bom da humildade, irmãos, é que você reconhece, você se reconhece nas situações que você vive. Você aprende a conhecer mais de você mesmo. Então, quando eu sou humilde, eu aprendo que o reino dos céus é de quem? São dos humildes. Amém? Bem-aventurados os humildes, diz Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Irmãos, o texto diz lá em Tiago, né? Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a gente precisa treinar isso em 2024, cada vez mais. Amém? As vantagens de ser humilde. Tem vantagem de ser humilde? Bom, a vantagem de ser humilde, a primeira, irmãos, que eu coloquei aqui para vocês, a necessidade urgente de redenção. Você sabe que você precisa sempre ser curado por Deus, tratado por Deus. Um outro ponto, nós sabemos que nós precisamos sim da ajuda dos outros. Irmão, ninguém vai dizer, não, às vezes a pessoa está passando um problema, a pessoa está morrendo no problema, mas não tem humildade, pedir, me dá uma ajuda aí, me dá uma orientação, pelo menos, eu estou sem rumo aqui. Irmãos, por conta de orgulho, né? Falta de humildade, muitas pessoas se perdem. O que mais? A vantagem de ser humilde é que eu posso descansar na segurança que eu tenho em Deus. Amém?
Saber que Deus cuida de mim. Não é verdade, irmãos? O que mais? Uma pessoa que a vantagem de ser humilde é que ela não é exagerada, meu pastor, sobre a sua própria necessidade e o que mais? É melhor, ela não é exagerada na sua própria importância, isso que eu quero dizer. Por exemplo, todos nós somos importantes, mas você não se acha o insubstituível. É isso que eu quero dizer. Você sabe que você pode contar com outros, você pode treinar outros. Né? A pessoa humilde, ela sabe que ela não é insubstituível assim, ela sabe que ela é importante, mas ela sabe que tem pessoas também importantes. Amém? Bom, a pessoa humilde, ela sabe esperar, irmãos. Uma coisa que eu tenho aprendido realmente é a esperar. Né? Então, diga assim, é importante aprender a esperar. Eu digo muito para os jovens, porque o jovem não percebe, mas ele é fruto da modernidade, ou da pós-modernidade, que tudo é muito rápido, professora Fábio, muito. Às vezes, né, na escola, você nunca viu uma coisa, o menino ele já está trazendo um assunto ali que nem imaginava que existia, porque o menino está em rede social, né, e tudo é muito rápido. Então, diga assim, eu tenho que aprender a esperar. E aí eu digo para os jovens que é o que eu queria falar, né, jovem, calma, vai devagar nos relacionamentos, calma, se ajeita primeiro, né, calma, eu sei que é bom se apaixonar, né, é bom amar, eu sei. Mas pense também na importância de esperar também um momento. Tem um livro que eu li que é bem interessante, que é do Nelson, eu esqueci agora o sobrenome dele, mas é Nelson, um pastor Nelson, é chamado Eu Escolhi Esperar. E o Escolhi Esperar, ele tem duas linhas. O primeiro é aqueles que nunca tiveram relacionamento mesmo, estão esperando em Deus, né? E também é para aqueles, minha bispa, que já tiveram relacionamentos, mas estão esperando para não se frustrarem ou não se precipitarem mais. Então, diga assim, é bom esperar. Olha, a bispa esperou por mim, esperei por ela, né? Amém? Oh, amém, glória a Deus. Amém, queridas? Bom, então assim, a pessoa que espera, ela aprendeu através da humildade a ter paciência. Nós precisamos também ser pacientes. Né? Conversava com o obreiro antes, que bom fosse, né? Que todo mundo se convertesse rápido, né? Aí, meu irmão, seria muito... Mas perderia a graça, né? Porque a gente não ia querer mais orar, buscar, clamar, chorar com as pessoas, né? Então, leva tempo as coisas, né? Não são tudo, não é rápido como nós queríamos que fosse. Bom, a pessoa humilde, ela aprende a lidar com os sofrimentos da vida, porque, querendo ou não, irmãos, nós vamos passar dificuldades na vida. Vamos ou não vamos? Vamos. E se nós não tivermos humildade, talvez até algumas dificuldades, Diaconisa Luísa, que algumas pessoas passam, é justamente para que Deus desenvolva o quê? Humildade. Por quê? Porque os sofrimentos permitem isso. Porque às vezes no sofrimento você não tem muito o que fazer. Às vezes você tem que aprender a lidar com aquele sofrimento, com aquela dor. Né? Diga assim, Senhor, me ajuda, Senhor. Diga, a humildade me ajuda a ter um coração ensinável. Amém? Então nós estamos falando de vários princípios aqui, mas dentro do princípio maior, que é o quê? Nós estamos falando sobre a humildade, né? Bom, Provérbios 31, do 1 ao 9, ele fala sobre o rei ser servo de todos. Então, um líder que não serve, um discípulo que não serve, diga assim, não serve. Ele não serve. Porque um dos princípios do reino é servir. É incompatível. Eu vi uma vez no livro do Rickenvaren, Igreja com Propósito, Liderança com Propósito, que teve uma pessoa que questionou a ele, né? Poxa, eu tenho vários executivos na minha igreja, mas eles não fazem nada, eles não pegam numa vassoura, eles não sentam para aprender, eles só querem participar rapidinho e tal. Aí ele falou, olha, líderes que não servem, não servem. Pelo fato de serem executivos de alta formação, a humildade deve estar no coração deles. Então treine eles para eles serem humildes. Deve ser um prazer para todos nós ser ensináveis e querer servir na obra. Diga assim, eu tenho que aprender a ser servos de todos. Claro, irmãos, que servir também não é só pegar numa vassoura, não é isso que eu quero dizer. Mas também cooperar com tudo que eu posso também. Às vezes você também visitando, isso é um serviço.
Você investindo tempo para acompanhar pessoas, para discipular, para convidar para a igreja. Tudo isso está dentro do universo da igreja do servir. Diga amém. E o último princípio aqui eu encerro sobre a mulher virtuosa, porque aqui nós falamos de princípios gerais, falamos de princípios que também devem existir muito na vida do homem, mas também quero falar aqui da mulher virtuosa. E aqui tanto vai ser um alerta e uma instrução para as mulheres, quanto para os homens também. Provérbios 31, versículo 10 e 11 diz: mulher virtuosa quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Aqui, irmãos, é uma coisa interessante, porque para que uma mulher seja virtuosa, o marido também tem que ajudar. Amém? Às vezes o marido quer uma mulher virtuosa, mas também ele só o sangue, irmãos. Só a graça e a misericórdia. Mas isso também não deve ser desculpa para uma mulher não querer ser virtuosa. Ela não pode dar desculpa para não ser virtuosa por conta do marido. Claro que conta muito, mas ela não pode condicionar ela a ser alguém porque o marido não é. Quem está entendendo? Amém? Então, claro que uma mulher, para ser virtuosa ainda mais, ela depende também do seu marido. Por isso que eu estou dizendo, o marido às vezes quer uma mulher virtuosa, mas também ele não faz por onde. Não é verdade? Mas também uma mulher agora ela vai se acomodar e não vai querer ser virtuosa porque o marido é de alguma forma ou de outra. Não, você vai querer ser uma mulher virtuosa. E o marido também não vai dizer assim, não, eu só vou te amar quando você me respeitar. Não, ame. Ame até o último momento. Porque vai chegar um momento que ela vai ser transformada. Acredite nisso. E nesse processo, quem está sendo transformado também? O marido. Amém? Irmãos, tem mulheres assim que é só o sangue, irmãos. Eu já vi. Só o sangue mesmo. Por isso que o livro de Provérbios fala, é melhor morar numa casa com goteira. É sério, do que com uma mulher rixosa, uma mulher que não respeita. Mas também, isso aí ele não está falando como uma regra. Vai surgir um problema agora, eu vou morar agora numa casa. Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele só está dizendo que a mulher não deve querer ser isso. Cuidado com o que você está interpretando com Salomão. O que ele está falando ali, ele não está pregando um mandamento, porque se fosse assim, surgiu um problema, ia acontecer separações, mas não é isso que ele está pregando. Ele está dizendo que também não é legal atitudes assim de uma mulher. Amém, queridas? Quem está entendendo? Não quebre a vassoura na cabeça dele, pelo amor de Deus. Amém? Eu sei que tem homem que é só o sangue, irmãos. Só o sangue, estou lhe dizendo. Mas a mulher sabe, edifica a sua casa. Amém? Olha, você está vendo tudo que nós estamos falando aqui, tem muito a ver com humildade? Mas humildade, irmão, não é aquela falsa humildade assim. A pessoa finge que é humilde. Não é isso não. É aquela humildade mesmo. Sabe aquela pessoa que ela não tem aquelas vaidades. E também humildade não tem nada a ver, irmão, andar todo rasgado, sujo e fedorento. Não, irmão. Isso já é imundície mesmo. A pessoa não corta um pelo. É sério. Aí a irmã chegou com aquele bigodão assim, eu falei, pronto, eu vou prestar meu presto barba para ela. Não, ela tem que olhar e tirar. Não, é sério. Chegou aquele bigodão assim, não, irmão, tira aí, irmão. Não, porque eu sou templo do Espírito Santo. Não, irmão, peraí, irmão, isso é questão de higiene, irmão. Né? Aí a pessoa, aí sabe, o pelo saindo do nariz, aquele pra cima assim. Gente, né, vamos cuidar. É sério. Aquele cabelo da sobrancelha assim, que já tá assim pra cima assim, irmão, parece um chifre assim, mantendo assim. Mas isso é acomodação. Irmão, eu não vou nem falar que se é assim de fora que nós já estamos vendo, as regiões inferiores eu não vou nem imaginar, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos. Então isso é higiene, é cuidado. É sério. E aquela cueca, irmãos, que toda... Parece que ele veio da guerra, assim. Toda metralhada. Não, e pior que eu tenho a vontade e coragem de dormir com uma cueca metralhada. A bispa nem deixa, quando rasga, já joga fora. Ela já não usa. Gente, não, por favor, né? Vamos, né? Então, o senhor diga assim, isso é ter virtude, essa é uma pessoa de bom senso. Aí chega na casa, a casa está daquele jeito, virada de ponta cabeça,
Irmãos, ser virtuoso não tem nada a ver com uma mansão, não. Quer dizer que você vai ser só higiênico quando tiver uma mansão? Não, você tem que cuidar para aprender, para quando chegar à mansão, ser tranquilo. Amém, queridos? Bom, a mulher também precisa, irmãos, de carinho, né? O que a mulher precisa? De carinho, de compreensão, de respeito, de devoção. Diga assim, os homens, né? Diga assim, eu preciso me esforçar. Amém? Bom, e aí eu finalizo aqui, ó. O que os maridos podem fazer para não perder o afeto pela sua esposa? Tem muita coisa que realmente o marido deixa de fazer quando ele já está casado, já está vivendo, mas quando é no início, irmãos, tudo é maravilhoso no início. Irmãos, já vi até um que virou Homem-Aranha, irmãos, escalando o prédio, para bater na janela. O que está fazendo aqui? Eu não sou Peter Parker, mas eu escalei esse prédio para me lhe ver. É sério? Aí olha só. Por exemplo, vou dar uma dica para os homens que perderam o afeto pela sua esposa. Todo dia, dê pelo menos 4 abraços nela. Passe 4 pix por dia. Olha só. Veja que interessante. Então dá um abraço, dá um beijo. Quantas vezes, no mínimo, você deve beijar sua esposa? 2 vezes por dia, no mínimo, no mínimo. Principalmente quando sair, né? Vai sair, dar um beijo. Meu amor, se ela ficar em casa, ela sair, vai com Deus. Abençoa ela, abençoa o marido, mas dá um beijo. Amém, queridos? O que mais? Marido, não deixe a tampa do vaso levantada. Abaixe a tampa. Vá por mim. Guarde esse segredo aí, vá por mim. Vá por mim. O que mais? Quando você sair do banho, pelo amor de Deus, não sai molhando o quarto. Se seque lá dentro. Aí você sai depois, para você não estressar ela. Não é verdade? O que mais? Mantenha o banheiro limpo. Ela acabou de lavar ali, ajudou na casa, aí você chega lá, tá nem aí, suja tudo. Deixa a tampa do vaso daquele jeito, só o sangue. O que mais? Ria das piadas dela. Ela contar, ria. Ela pode não ser uma boa contadora, mas ria das piadas. Às vezes você ri só da risada dela, mas ri. Entendeu? Vai melhorar, vai melhorar. E outra coisa, diga também verbalmente, ela fez uma comida, assim, agradeça. Poxa, meu amor, que tá muito gostoso. A bispa esses dias fez um doce, irmão, de queijo X com uva verde, que mais tinha mais uma coisa lá, né? Eu não. Meu Deus, estava muito gostoso. Oh, Jesus, Senhor, obrigado pela minha esposa. Eu estava comendo ali, falando em mistério e louvando a Deus pela vida da minha esposa. Obrigado, meu amor. Então, diga assim, eu preciso agradecer. Amém? Lembrei o livro Quem Ama Educa, da Isami Tiba. Encaminho para você depois. Quem Ama Educa. Bom, nunca minta, né? Uma mulher virtuosa, um pai virtuoso, vamos colocar assim, nunca vai mentir para as crianças, né? E lembrando, né, que está com os pais a responsabilidade de educar, né? Então, a mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor. Amém? Aqui eu encerro esses princípios, falei demais, né? Mas eu queria trazer esses princípios, irmãos, que nós não podemos negociar na nossa vida. Qual foi o quinto que nós falamos ali? Me ajudem a lembrar aí. O quinto princípio que nós falamos? A língua, o que mais? Falamos do poder do exemplo, né? O sétimo princípio, a humildade. Amém? E o último, a mulher precisa ser realmente uma mulher virtuosa. Lembrando que ela não vai ser virtuosa, claro que ela precisa ser independente do marido, mas o marido não pode esquecer que se ele quer uma esposa virtuosa, ele precisa também ser o marido que vai fazer com que essa mulher também seja virtuosa. Amém, queridos? Eu tenho certeza que você seguindo esses princípios, irmãos, a sua vida vai ser uma bênção sempre. Amém? Seja sempre humilde. Então, se alguma coisa que nós falamos aqui abençoa a sua vida, eu convido você a se pôr de pé para nós orarmos. Amém?